boa noite. É um prazer novamente estarmos aqui juntos nessa live, num assunto tão importante, tão relevante para os nossos dias, para aquilo que temos pensado sobre educação. E a live de hoje, ela tem um quê especial. Então, eu realmente espero que vocês acompanhem, que gostem, que tirem suas dúvidas. É claro que, devido ao nosso tempo, nós vamos falar de algumas coisas pontuais, então muitas outras coisas que vocês desejarem saber sobre essa temática, vocês poderão estudar, vocês poderão se aprofundar, tem muitos materiais bons na internet a esse respeito. Então, sejam bem-vindos para esse tempo que teremos agora para falar sobre a influência da reforma na educação. Essa live de hoje, ela é especial, ela é em celebração a esse mês, que é um mês tão cheio de celebrações. Nós tivemos no dia 12 de outubro o Dia das Crianças, nós tivemos o Dia dos Professores logo em seguida, no dia 15 de outubro, e nós teremos o dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Foi o dia que foi estabelecido como marco, o dia que Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja, e ali, naquele momento, ficou um marco, né? Foi um marco para esse movimento que nós conhecemos como Reforma Protestante. Então, em virtude dessas três datas, que são três datas que têm muita relação entre si, né? A gente vê a reforma tem relação à sua influência na educação. Nós vamos ver hoje quantas mudanças a maneira de pensar dos reformadores, olhando para a palavra de Deus, olhando para a Sagrada Escritura, quantas mudanças acabaram acontecendo na educação, na maneira de olhar para as crianças, de olhar para a educação propriamente dita. E isso tem tudo a ver com criança, tem tudo a ver com professor, então tem tudo a ver com esse mês tão importante, tá bom? Então sejam bem-vindos, você pode comentar alguma coisa, você pode fazer alguma pergunta. Se eu não souber, não tem problema, eu indico os universitários que saibam, e aí a gente vai ter esse tempo para conversar sobre esse assunto tão importante hoje, tá bom? Nós também fizemos essa live em celebração do nosso lançamento do nosso caderno de caligrafia Verdades Bíblicas. Então, esse caderno tão especial, baseado no Catecismo de Heidelberg, tão importante para os fundamentos, para o entendimento da doutrina cristã. Então, esse caderno que foi lançado esses dias, né, esse fim de semana, nós lançamos esse caderno, nós colocamos no nosso Instagram, e você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp para solicitar esse caderno. Então, é um material muito bonito. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dele, a gente vai falar hoje, mas você também pode verificar lá no nosso Instagram um pouquinho, tem um vídeo sobre ele, tem explicando como você pode utilizar esse caderno, é um caderno de caligrafia, e utilizar esse caderno para trabalhar a reforma protestante com os seus filhos, com as suas crianças. Ele pode ser utilizado a partir dos 5 anos, se seu filho já souber ler, né, já estiver lendo ou escrevendo, e ele tem dentro, eu vou falar logo do caderno, né, aproveitar. Ele tem dentro do caderno, baseado, né, no catecismo, como eu disse, e cada pergunta, cada frase do caderno é baseado na pergunta e na resposta-chave. Então, é a palavra-chave, é o fundamento daquela pergunta feita no catecismo. Então, a ideia é que você leia a pergunta, e aí, depois de ler a pergunta, você trabalha a resposta com seu filho, e depois pode trabalhar aqui as frases que são as ideias-chave daquela pergunta do catecismo, certinho? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E já tem gente dizendo que quer ganhar, né? Foram muitos comentários, a gente fez o lançamento, a gente colocou um sorteio, então hoje a gente vai fazer o sorteio de 2 cadernos físicos desse, que serão enviados para todo lugar do Brasil.
Então fica aí na torcida, a Priscila já tá na torcida aí de que quer ganhar. Dai tá dizendo que tá lindo, tá mesmo, Dai, ficou lindo esse caderno, muito especial. A ilustração foi de Cíntia, Cíntia fez essa ilustração, é uma jovem piedosa, uma moça muito especial da nossa igreja, que se descobriu durante essa pandemia na arte do desenho, e olha só que ilustração linda que ela fez. E uma outra coisa muito especial nesse caderno é o prefácio. O prefácio foi feito pela nossa querida Simone Quaresma, uma irmã também, uma serva de Deus, uma mulher que tem contribuído muito para a Igreja do Senhor no nosso país. E ela quem fez o prefácio desse caderno de verdades bíblicas, lançado nesse fim de semana pela Kairos. E hoje a gente vai fazer, então, esse sorteio, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos a esse tempo. Obrigada por estarem aqui conosco, por estarem prestigiando essa live, e será um tempo muito importante para conversarmos. Vocês vão perceber o quanto esse tema tem tudo a ver com a nossa vida. Não tem a ver apenas com aqueles que são professores, aqueles que trabalham na área da educação, aqueles que trabalham na educação na igreja, não. Esse tema tem tudo a ver com todos nós, com todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Esse tema é importante para todo o povo de Deus. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. Vinícius, Keila, Ana Paula, obrigada, gente. Evelyn, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse tema. Mais pra frente a gente faz o sorteio, tá bom? Para deixar o pessoal aí ainda mais cheio de expectativa. Eu queria começar falando sobre esse tema da influência da reforma na educação com uma frase muito importante de Gordon Clark, que é encontrada, a sua citação é encontrada no livro Esquizofrenia Intelectual, e ele diz assim: sob qualquer governo, o princípio cristão é evidente: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As crianças não pertencem a César. Eu gosto sempre de citar essa frase, né, fazer essa citação quando eu vou falar sobre educação, porque nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós precisamos lembrar quem de fato é responsável pela educação. E as crianças não são de César. Nós precisamos lembrar disso. As crianças foram criadas para a glória de Deus. A Bíblia nos diz que elas são herança do Senhor. E como herança do Senhor, nós precisamos lembrar que elas precisam ser educadas para a glória de Deus. E nós vamos ver que a reforma protestante tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com esse colocar a criança, colocar a educação, colocar o homem no seu devido lugar. Para falar sobre esse tema, eu estudei, vários livros. Na verdade, esse é um tema que eu tenho estudado há muitos anos. É um tema que mexe bastante com o meu coração, e principalmente por ter trabalhado, por trabalhar na educação cristã já há 16 anos. Então, esse é um tema que mexe bastante com o meu coração. E aí, eu queria só mostrar para vocês alguns livros de referência bibliográfica que são interessantes, onde você pode estudar mais, encontrar mais sobre essa temática. Seriam esses daqui, eu vou indicar apenas alguns, obviamente. Esse livro, Calvinismo, de Kuyper, é um livro muito, muito bom, que fala sobre a influência do calvinismo em todas as áreas do conhecimento. Kuyper foi um homem muito importante, primeiro-ministro da Holanda, e que entendeu o que era colocar na centralidade de todas as áreas do conhecimento os princípios da palavra de Deus. E ele aplicou isso na Holanda, em todas as áreas, inclusive na política, no governo e na educação. Ele fundou a Academia Livre de Amsterdã. Então foi um homem muito importante que escreveu esse livro sobre a influência do calvinismo como um sistema de ideias ancorado na palavra de Deus e que vai refletir em todas as áreas do conhecimento. Um outro livro muito especial é Santos no Mundo. Esse livro fala sobre os puritanos. Os puritanos foram muito importantes, tiveram alta relevância em várias temáticas, mas
no que nós estamos discutindo hoje a respeito da educação, eles foram extremamente importantes, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Esse livro vale muito a pena ser lido, principalmente porque as pessoas têm uma ideia muito distorcida de quem eram os puritanos. É uma ideia bastante pejorativa, então, para que você compreenda e conheça de fato os puritanos e a sua relevância, você pode ler esse livro, Santos no Mundo. E para conhecer de maneira mais geral, né, a história da Reforma ou a história do cristianismo, esse livro O Cristianismo através dos séculos tem uma visão muito boa mesmo, muito interessante, inclusive estudando a história numa perspectiva da providência de Deus, né, enxergando a providência, a mão de Deus em todas as coisas que aconteceram, em todos os eventos que aconteceram na história. Então, se você lê pensando nisso, pensando nessa providência de Deus, você vai ficar maravilhado com a forma como Deus age ao longo da história. E nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar um pouquinho sobre essa ação de Deus na história através da reforma. É claro que nós vamos focar, né, nessa temática da influência da reforma na educação, e aí nós não vamos ter tempo para discorrer sobre tantas coisas a respeito do contexto do que estava acontecendo. Mas tem coisas que eu gostaria de pontuar antes de nós começarmos especificamente nas influências, ok? A primeira coisa é que nós não podemos romantizar a reforma protestante. Às vezes, nós estudamos de uma forma muito romântica, né? Pensando apenas nas coisas maravilhosas, as coisas boas que aconteceram. E quando nos vem, né? Quando chega a nós pessoas que querem nos confrontar a respeito do que aconteceu na reforma, nós ficamos até bastante inseguros, sem saber o que de fato aconteceu. Teve coisas ruins, sim. Obviamente, os nossos irmãos em Cristo não eram perfeitos como nós não somos, eles eram pecadores, em muitas coisas eles tomaram decisões erradas, isso é verdadeiro, algumas coisas eles fizeram que não era para ter feito como foi feito, mas por outro lado, eu quero também nos advertir do seguinte: em história, no estudo da história, e como historiadora que sou, eu sei disso com bastante propriedade, nós precisamos ter muito cuidado para não cometermos anacronismos no estudo da história. Nós precisamos estudar a história com base no contexto do que estava acontecendo naquela época. Muitas vezes o que nós fazemos é olhar para aquele período, eu vou olhar para o século XVI com os olhos de hoje, com os olhos do século XXI. Então, por exemplo, muitas pessoas vão ter problemas com Lutero, porque vão pensar assim, poxa, Lutero vai ser o pioneiro na obrigatoriedade, na escolarização compulsória. Por que ele fez isso? Como é que ele faz isso? Diante da luta que a gente está travando hoje, né, com o Estado que de fato arrogou para si o direito de educar as nossas crianças como se nós não tivéssemos nenhum direito sobre isso, né, como se os pais não tivessem nenhum direito sobre os seus filhos. Se nós pensarmos no contexto de hoje, nessa educação moderna que nós temos, nessa escolarização como nós temos hoje, nós vamos ficar muito chateados mesmo com Lutero, isso é verdadeiro, mas nós precisamos olhar para aquele contexto. O que estava acontecendo naquele tempo, no século XVI? O que as pessoas estavam vivendo naquele momento? E olhando para aquele tempo, tentar compreender as decisões que foram tomadas, as escolhas que foram feitas, não necessariamente dizendo que tudo foi certo. Claro, muitas coisas não foram feitas como deveriam ser feitas, como eu já disse, mas nós precisamos olhar para a história sem cometer anacronismos. Dito isto, e que isso é muito importante, que fique na nossa mente, nós vamos então partir para falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. A visão do historiador a respeito da Reforma Protestante é muito importante. Por quê? Porque dependendo de quem ele seja, ele vai relatar esses fatos com toda a sua paixão e a sua parcialidade, né? A gente sabe que a educação não é neutra, você não tem como falar de um fato
histórico, sem deixar transparecer as suas paixões a respeito daquele fato. Então, se um historiador, por exemplo, marxista, for falar sobre a Reforma Protestante, ele vai apresentar a reforma num viés. Se um historiador católico for falar sobre a Reforma Protestante, ele já vai apresentar em outro viés e vai falar muito mal a respeito do que aconteceu na Reforma. Se for um reformador protestante, aí já vai ser outra visão, né? Falar com toda a sua paixão, com todo o seu fervor a respeito da Reforma Protestante. O que eu quero fazer aqui hoje, apesar de, obviamente, vocês vão perceber isso, apesar de cristã protestante, apesar de saber que a reforma foi algo muito importante na história da igreja, na história do cristianismo, isso mudou completamente o mundo, o evento da reforma protestante, e não é dado à reforma todo o valor que se tem, porque a reforma é muito valorosa na história da humanidade. A gente os professores de história, né, valorizam demais a Revolução Francesa, valorizam demais o Iluminismo, mas não dão à reforma o valor que ela tem, que lhe é devida. Então, obviamente, apesar de todo esse valor, nós vamos focar em falar dos fatos a respeito da influência da educação, ok? Então, até pelo tempo que a gente tem, já está correndo o tempo nessa introdução, eu preciso que isso fique bem claro para a gente avançar, tá joia? Então, vamos lá pensar um pouquinho sobre essa situação da reforma e a sua influência na educação. A Renascença e a Reforma foram precursores das profundas mudanças na concepção de ensino. Então, a maneira de ver o ensino mudou completamente com a Renascença e com a Reforma, que foram eventos concomitantes, inclusive. A Reforma vai colocar o homem no lugar dele, o lugar de feito à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver que, por exemplo, o Iluminismo que vem depois, ele vai fazer o contrário, ele vai colocar o homem como a medida de todas as coisas, o centro de todas as coisas. Então, o homem passa a ser o centro, que nós chamaríamos de antropocentrismo. Isso é muito importante nós rememorarmos, nós lembrarmos disso, porque ao contrário do Iluminismo, a Reforma vai colocar o homem como o ser que é importante, que é a coroa da criação, mas que ao mesmo tempo é feito à imagem e semelhança de Deus. É pecador, mas é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, nem colocar o homem num extremo, nem colocar o homem em outro extremo. O homem é importante e como criatura de Deus e como feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem o seu valor intrínseco, independente se ele é cristão ou se ele não é cristão, independente se ele serve ao Senhor ou se ele não serve ao Senhor. Isso é uma coisa muito importante. O homem tem valor intrínseco, a sua dignidade não pode ser retirada, a despeito do que das escolhas que ele faz, principalmente em relação a se ele serve a Deus ou se ele não serve a Deus. Isso é uma coisa importante que nós precisamos lembrar. E aí os reformadores, por entenderem isso, vão dizer que o homem precisa ser formado de maneira integral. É a primeira vez na história que se fala sobre essa integralidade no aspecto intelectual, moral, físico e espiritual. A gente vê um pouco disso acontecendo lá na Antiguidade Clássica, mas de uma maneira diferente que a gente pode conversar em outro tempo, em outro momento. Então, nesse aspecto, Lutero vai ser considerado um grande reformador educacional ao lado de Felipe Melanchthon, também que pode até ser considerado um ministro da educação nesse período. Os dois trabalharam lado a lado e trabalharam de forma muito intensa pela educação. Mas por quê? Por que essa visão tão apurada a respeito da educação? O fato é que o primeiro ponto que a reforma vai trazer em evidência é o sacerdócio universal dos crentes. Nós não precisamos mais de um mediador, nós não precisamos de alguém que faça essa mediação entre Deus e nós. Nós temos o próprio Senhor Jesus, Cristo veio, Ele fez essa mediação. Então, todos os crentes são sacerdotes. É isso que os reformadores vão
advogar. Então, nesse sentido, se tornava imperioso ler e escrever. Por quê? Porque as pessoas precisavam ler as escrituras. Elas precisavam por si só, elas não podiam ficar dependentes de outra pessoa que lesse para elas, ou que dissesse para elas o que a palavra ensina. Então, todas as pessoas precisavam aprender a ler e escrever para ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, sem um mediador. E nesse período, no contexto histórico, a gente tem um analfabetismo gigantesco. Alguns historiadores dizem que chegava a 90, 95% de analfabetos nesse período na Idade Média. Então, veja que coisa assim, absurda. 95% da população não sabia ler, não sabia escrever e ficava à mercê de quem sabia. Nesse contexto, no século XVI, as escolas estavam abandonadas, as universidades eram pouco frequentadas e os conventos enfrentavam profunda crise. Claro, nós tínhamos antes, todo o surgimento das universidades está atrelado aos cristãos, são os cristãos que promovem o surgimento das primeiras universidades, assim como tantas outras coisas importantes nos primeiros séculos do cristianismo. Mas depois, ao longo do tempo, com a situação que se encontrava a igreja e o povo da Idade Média, nós vamos ter essas escolas abandonadas, universidades pouco frequentadas, os próprios conventos em profunda crise. Então, nós temos uma crise da educação. Isso é muito importante nós entendermos, porque todas as medidas que os reformadores vão tomar depois a respeito da educação advêm desse contexto. Então, é esse contexto que nós precisamos compreender que está acontecendo na reforma, tá bom? Live da tia Lê para bordar. Muito bem, Alex, aproveite seu bordado, capriche seus bordados lindos e escute a live, aprenda mais um pouquinho, relembre algumas coisas que a gente já estudou, que eu já ensinei para vocês nas aulas de história e vamos continuar conversando. Então, veja só. Por que os reformadores vão insistir nessa questão da educação? Eles vão montar um novo sistema escolar que defendia o direito universal à educação. Por isso esse conceito de universalização da educação. Eles entendiam que todas as pessoas precisavam aprender a ler e escrever para ler a Bíblia. E para ler a Bíblia, elas precisavam então ser instruídas. Para que elas fossem instruídas, elas precisavam de um sistema educacional, de escolas. É importante que a gente tire, como eu já falei, essa ideia. Não é a escola como a gente conhece hoje, não é a escola atrelada ao Estado, não é uma escola laica, não era uma escola laica, porque inclusive naquele período o Estado não era laico. Houve uma certa separação, sim, durante a Reforma Protestante, houve uma certa separação entre o Estado e a Igreja nas suas áreas de jurisdição, mas o Estado por si não era laico, não era ateu, inclusive, porque o conceito de laicidade hoje na mente de muitas pessoas é um Estado ateu, Ao invés de ser um Estado laico, onde nenhuma religião vai ser favorecida preferencialmente, o que se quer implantar hoje é um Estado ateu, onde nenhuma religião é permitida ou onde o cristianismo não é permitido. Nós tivemos, por exemplo, esse fim de semana, uma série de notícias a respeito de vandalismo em igrejas. Uma igreja em Londres foi vandalizada, uma igreja no Chile foi incendiada e nós não vemos nenhum tipo de comoção a esse respeito, Nós não vemos nenhum tipo de... Aliás, nós vemos de alguns grupos, de algumas pessoas em específico, mas de maneira geral, da grande mídia, a gente não vê nenhum tipo de comoção nesse sentido. Mas nós sabemos que existe uma perseguição aos cristãos no mundo inteiro. Claro que, dependendo do lugar, é uma perseguição diferente, Mas isso é verdade, isso acontece. A Daniela está perguntando quando é a próxima live, não posso perder essa maravilha. Calma, Daniela, vamos terminar essa primeiro. A gente vai divulgar, acompanha nas nossas redes sociais, que a gente sempre está divulgando as lives, tá bom? Obrigada por estar aqui assistindo. Então, veja só, isso é muito importante. Essa universalização da educação vai acontecer dentro desse contexto, de pessoas que precisavam ser instruídas, ensinadas e aprender a ler e escrever.
Nesse contexto, a gente vai ver que Lutero vai acabar reconhecendo que precisava de uma reforma política aliada à reforma educacional, né? E ele vai afirmar que o Estado precisava arcar com o ônus da educação de seus cidadãos. Era algo muito caro, então o Estado precisava custear isso com a colaboração dos pais. Pense nisso, com a colaboração dos pais. Não era que o Estado era em absoluto detentor da educação e agora os pais têm que ficar relegados à sua casa e acabou, como a gente tem visto hoje, muitas pessoas advogando e defendendo isso, né? Que na verdade os pais são um perigo para os filhos. Não é nada disso. O que se defendia naquele tempo é sim, as famílias eram responsáveis em primeiro lugar pela educação dos seus filhos, mas preste atenção. Muitos pais não sabiam ler e escrever, muitos eram analfabetos. Eles mesmos precisavam ser instruídos e, assim, as crianças também precisavam ser instruídas. E aí, uma coisa muito interessante é que pela primeira vez também vai se fazer uma defesa de que meninos, homens e mulheres, as meninas precisavam ser instruídas também. As escolas deveriam receber as meninas também. Não era uma educação de elite, não era uma educação apenas para o clero, era uma educação que deveria estar alcançando homens, mulheres, meninos, meninas. E é muito especial uma frase que Lutero diz assim, ó: as mulheres e os homens devem ter acesso à escola igualmente, entretanto, com distintos fins, para que cada um, com base no mesmo currículo e com professores de qualidade que ensinem bem as línguas e outras disciplinas, para capacitá-los, cada qual, para o exercício de seu papel na sociedade. Então, tendo o mesmo currículo, tendo professores qualificados que ensinassem de forma elevada as crianças, aos meninos e meninas, cada um deveria ser preparado para o seu ofício, para viver em sociedade e cumprir com o seu chamado, inclusive pensando biblicamente, né, a respeito de masculinidade, feminilidade. Então é isso que é defendido. Eu vou só falar mais um pouquinho, a gente já vai fazer o primeiro sorteio, hein? Então, se acaba obrigando uma nova metodologia de ensino, não dava mais para ensinar as crianças da maneira como era ensinada. As crianças eram ensinadas também da maneira que os adultos eram ensinados. Então, não tinha uma metodologia específica para as crianças. A Daniela está perguntando, mas a educação também não era para preparar para o trabalho massificado das fábricas? Ainda não, Daniela. O trabalho massificado das fábricas, ele vai acontecer na Revolução Industrial. A Revolução Industrial acontece por volta de 1750 na Inglaterra. Então, esse trabalho mesmo das fábricas vai acontecer depois. Antes, a gente tem o trabalho, o que os reformadores vão dizer é que as crianças, os jovens, precisavam ser bem ensinados para que eles fossem, sim, aptos em todas as áreas, para que eles cumprissem bem o seu papel na sociedade, para que eles estivessem preparados, como diz, né, a palavra, para toda boa obra. Eles entendiam que em todas as áreas, você tem um chamado, você tem uma vocação e você vai glorificar a Deus através daquilo que você fizer na sociedade. Então, seja você um ministro da palavra, seja você um médico, seja você um professor, seja você um artista, você vai glorificar a Deus e servir a Deus e ao próximo através do seu chamado. Então, esse era o entendimento que os reformadores tinham e que eles tentaram mudar a mentalidade da sociedade a esse respeito, porque veja só que interessante, só era mandado para as escolas, né? As famílias tinham essa mentalidade, para que eu vou mandar meus filhos para as escolas? Eles ficam aqui mesmo em casa e eles vão servindo em casa e vão trabalhando nas coisas que a família já trabalha, nos ofícios da família. O que é interessante é que os reformadores, eles vão dizer que todas as crianças, todas as pessoas precisavam ser preparadas. Então, veja só como isso é importante. Na mentalidade antiga, apenas aqueles que fossem ter uma vida clerical, aqueles que fossem seguir a carreira de padres, por exemplo, que deveriam ser mandados para as escolas, entendeu? Então, isso é muito importante, tá joia? É muito importante de compreender.
E aí, olha, Lutero vai mandar cartas, textos, exortando os poderes políticos. Inclusive, uma das mais famosas é aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Nós precisamos lembrar disso, tá bom? Para desassociar essa escolarização do século XVI da escolarização que nós temos hoje, tá joia? Eu vou fazer uma citação aqui e aí a gente vai fazer o sorteio do caderno, tá? Tem gente ansiosa já. Olha só o que Lutero fala a respeito disso, a respeito da educação, a respeito das crianças serem ensinadas. De que nos valeria se, no mais, tivéssemos e fizéssemos tudo e fôssemos todos santos, mas deixássemos de fazer tudo aquilo que é a razão principal de nossa existência, a educação da juventude? Em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus e nenhum merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças quando não as educamos. Veja a mentalidade que Lutero tem. Por isso que ele diz, olha, se as famílias não têm condições de educar, então elas precisam mandar as suas crianças para as escolas, para que as escolas eduquem as crianças, para que as escolas ensinem as crianças. Educar no sentido de ensinar, principalmente as artes liberais eram ensinadas nesse período, então a gente vai ter sim um retorno à antiguidade clássica, aos estudos dos clássicos, mas todos eles aferindo a verdade da palavra de Deus. Esse é um ponto muito interessante, a gente vai tocar mais lá na frente. Mas por isso que Lutero vai dizer que todas as crianças precisam ir para as escolas, principalmente se as famílias não tiverem condições de ensinar as suas crianças, até por falta de conhecimento, tá joia? Então esse é um ponto muito importante que eu quero deixar amarradinho, porque foi uma das primeiras perguntas quando a gente colocou lá nas caixinhas, nos stories do Instagram, foi uma das primeiras perguntas que alguém fez a esse respeito, tá joia? Então, vamos fazer nosso sorteio agora? A gente faz um agora e faz um quando estiver pertinho do fim. Então, sorteio do Catecismo das Verdades Bíblicas. Nós tivemos 198 comentários no nosso Instagram. A pessoa tinha que curtir a nossa página, claro. Compartilhar nos seus stories e comentar. Então, a gente vai fazer agora o sorteio do primeiro caderno de caligrafia Verdades Bíblicas, baseado no Catecismo de Heidelberg. Vai aparecer em cima para vocês, tá joia? O sorteio vai aparecer aí para vocês. Vocês vão poder acompanhar quem vai ser o primeiro felizardo a ganhar esse caderno. Muita gente colocou lá, eu quero, por favor, já é meu. Tinha gente assim, super cheio de fé. Já é meu, eu que vou ganhar. Então, vamos ver quem é que vai ser o sorteado. Já está aparecendo aí para vocês? Já vai começar o nosso sorteio. Vamos ver, vou beber uma aguinha enquanto isso. Já apareceu aí para vocês, né? Desculpa, gente. Bruninha Dantas. Bruninha Dantas foi a primeira sorteada. Parabéns, Bruninha. Nós vamos entrar em contato com você. Pegar o seu endereço e mandar o seu caderno para a sua casa. O caderno de Verdades Bíblicas. Cíntia tá dizendo como ficou lindo impresso. Ficou, Cíntia. Ficou a coisa mais linda o caderno. Parabéns por seus desenhos. Você é muito talentosa, viu? Muito talentosa mesmo. Então, ó, só para vocês darem uma olhadinha dentro, como é o nosso caderno. Esse daqui, nós fizemos as frases um pouco maiores, para que crianças, né, a partir de 5 anos já tenham condições, se ela já estiver nesse processo, né, alfabetizada, ou no processo de alfabetização, se ela já estiver em condições de fazer a caligrafia, conhecendo a letrinha cursiva. Depois nós vamos fazer uma live em especial apenas para essa questão da caligrafia. Então, a criança já pode fazer, tá joia? Ficou muito lindo esses ícones da reforma. Aí tem a frase baseada na pergunta do catecismo, que eu já disse para vocês. Muito especial de trabalhar com as crianças, tá joia? Então, parabéns, Bruninha. Nós vamos entrar em contato com você para mandar o seu caderno de caligrafia, tá joia? Nós temos também outros cadernos de caligrafia, Provérbios de Sabedoria, baseado no livro de Provérbios. Nós temos o volume 1 e 2. E nós temos também o nosso caderno de Salmos de Louvor, baseado no
livro de Salmos, nós temos 3 volumes, também muito especiais, com QR Code, onde você vai estudar alguns instrumentos musicais, então só para vocês ficarem cientes disso, tá joia? Então vamos lá, vamos voltar para a influência da reforma na educação. Até agora tudo bem? Tá tranquilo? E aí, digam alguma coisa? Tô rápida demais? Tô falando devagar demais? Digam que a gente vai... É porque é tanta coisa que eu queria falar que às vezes eu me pego falando rápido demais, mas vamos lá. Então, nesse sentido, Lutero também vai dizer que os professores, os mestres, né, os professores e os pregadores deveriam ter um estudo mais prolongado e intensivo para que eles, de fato, se qualificassem e fossem bons mestres, fossem bons pregadores, pessoas que deveriam estudar com afinco, deveriam ser versadas em várias áreas do conhecimento. Isso é muito importante. E o incentivo que vai ser dado, como isso vai acontecer, por exemplo, na Suíça, a gente vai ver isso acontecendo com Calvino, e um incentivo muito grande, quem era responsável por essa formação era a Academia de Genebra. Então veja quanto investimento foi feito na educação para que de fato as pessoas estudassem, conhecessem a Deus, fossem pessoas piedosas, mas além da piedade, além do serviço a Deus, além de fazer tudo como ao Senhor e para a glória do Senhor, essas pessoas deveriam ser capacitadas em todos os ofícios, em todas as áreas do conhecimento, para que elas de fato contribuíssem com a sociedade, para que elas fossem atuantes no lugar onde elas viviam, para que elas servissem, fossem úteis através do seu serviço às pessoas. Então isso é muito importante. Para tanto, então, o estudo da língua era indispensável nessa proposta educativa reformadora, porque, ora, o estudo das línguas era o que iria garantir a liberdade do cristão no conhecimento da Escritura, o entendimento da Escritura profundo da Palavra de Deus. Nós precisamos voltar a incentivar, né, o estudo da língua, principalmente pelos crentes em Cristo Jesus. A gente vê quantas aberrações, quantas heresias têm surgido por falta de interpretação correta da palavra, ou por causa do estudo de versões muito simplistas, versões que às vezes acabam até distorcendo a palavra de Deus, né? Traduções muito ruins da palavra de Deus, querendo tornar aquilo muito comum, né? Querendo fazer com que as pessoas tenham acesso, mas às vezes é um acesso distorcido da palavra. Então isso é muito grave, muito sério. Boa noite, pessoal da Universidade da Criança, presente aqui. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Então, olha só, uma outra coisa interessante também é que essa concepção de infância vai ressaltar a importância do prazer na arte de brincar, pular e dançar. Olha, outra preocupação que Lutero tinha. Eu vou também dizer uma outra citação dele, que é muito interessante nesse sentido. É uma citação um pouco mais longa, mas é muito importante. Ora, a juventude tem que dançar e pular e estar sempre à procura de algo que cause prazer. Lembrando, ele não está falando disso numa visão hedonista, ele está falando disso numa visão para a glória de Deus. Nisso, não se podia impedi-la, nem seria bom proibir tudo. Por que então não criar escolas desse tipo e oferecer-lhes essas disciplinas? Visto que pela graça de Deus está tudo preparado para que as crianças possam estudar línguas, outras disciplinas e história com prazer e brincando. Pois as escolas de hoje já não são mais o inferno e o purgatório de nossas escolas, olha, era bem taxativo, nas quais éramos torturados com declinações e conjugações. E, abrindo um parênteses, o problema não está em si nas declinações e conjugações, mas a forma como isso era feito. Fechando parênteses. E de tantos açoites, tremor, pavor e sofrimento, não aprendemos simplesmente nada. Falo por mim mesmo. Se eu tivesse filhos e tivesse condições, não deveriam aprender apenas as línguas e a história, mas também deveriam aprender a cantar e estudar música com matemática. Pois o que é tudo isso, a não ser meras brincadeiras de crianças, nas quais os gregos outrora educaram suas crianças e do que resultavam pessoas excelentes, preparadas para toda sorte de atividades. Observa que citação completa, né?
vamos olhar para as crianças, vamos ensiná-las com prazer, brincando. É claro que Lutero não está aqui defendendo que só vai ter momento bom, não, precisa de disciplina, e ele vai falar sobre a disciplina, precisa de esforço, de dedicação, nem sempre é fácil, né? Nem sempre é bom sentar, parar, estudar, isso também trata o nosso caráter. Então Lutero não está defendendo que a escola é só brincadeira, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que precisa ser ensinada de uma forma que alcance as crianças, que alcance o coração das crianças. A gente não está ensinando para adultos. Então as crianças precisam, elas têm estilos de aprendizagem diferentes, nós precisamos estar atentos para isso. Então isso é muito importante, é uma citação muito especial do Lutero, né? Além disso, ele exorta que a escola seja um local de ordem e que também o professor deve manter sua autoridade com clareza, de modo a cuidar do desenvolvimento da criança dentro de uma determinada ordem. Para que haja aprendizado é preciso disciplina, é preciso ordem. A gente vê um dos grandes problemas hoje na educação brasileira, se não o pior, o maior de todos, que os professores, né, relatam, é a indisciplina em sala de aula. Ora, sem disciplina não há possibilidade de aprendizado. Como você vai aprender no meio de um lugar de grande desordem, de indisciplina? Isso é impossível, né? Ou quase impossível. Então isso é muito importante, Lutero ressalta isso. Nós vamos falar um pouquinho agora de João Calvino e a influência do calvinismo, né, no puritanismo também, o movimento dos Estados Unidos. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso rapidinho. Porque a gente começa, pensa que 1 hora é demais, quando vê já tá acabando o tempo. Que agonia! Então vamos lá. Aproveitar que eu dei essa pausazinha. Lembrando, por favor, colaborem conosco também na produção desses conteúdos, nos seguindo no nosso Instagram, nos seguindo no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, então nos sigam por lá também. Temos vários vídeos, muitos vídeos importantes nessa proposta de educação, de renovação de mente, uma educação numa cosmovisão cristã. Então, você pode nos seguir lá no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram, tá bom? Então, vamos lá. E Calvino? Ora, muitas dessas coisas que eu já falei a respeito de Lutero, elas são também algumas propostas muito parecidas de Calvino. Na verdade, quando a gente fala de contexto da reforma, né, nós poderíamos falar de reformas e não de a reforma protestante, porque foram eventos que aconteceram em paralelo, simultaneamente, em lugares diferentes, pessoas diferentes e que têm também algumas peculiaridades. Mas em se tratando então de João Calvino, é uma pessoa extremamente importante. João Calvino pode ser considerado o maior erudito, o maior intelectual da reforma. Vamos retirar, sabe, essa ideia, às vezes, preconceituosa que algumas pessoas têm, de quando pensa em Calvino, pensa logo calvinismo, pensa logo na briga de calvinista e arminiano, e pensa logo na predestinação. Calvino não se resume a isso. Pelo contrário, predestinação é um ponto muito, muito pequeno de toda a teologia de Calvino. Então eu conclamo vocês, estudem sobre esse sistema geral que foi escrito por Calvino. Calvino vai falar sobre a aplicação dos princípios cristãos, da vida cristã, da piedade em todas as áreas do conhecimento. As institutas da religião cristã são um tratado extremamente importante para todas as áreas. Fala sobre política, fala sobre administração, fala sobre artes, enfim. E fala sobre educação também. Vale a pena a leitura, vale a pena nós retirarmos um pouquinho esse preconceito para quem tem, né? Claro, que outros não têm, outros pelo contrário gostam bastante. Mas para quem tiver essa ideia deturpada, retire esse pensamento e vai estudar de fato o que é o calvinismo e é muito importante. Então, o que João Calvino vai nos dizer, por exemplo, vamos ver uma citação dele. Ele diz: uma reforma religiosa tinha de ser acompanhada de uma reforma educacional. Do contrário, a reforma da religião haveria de carecer de homens devidamente preparados. Ia chegar um momento que, na verdade, nós não íamos ter homens preparados para a reforma da religião. Então, se não houvesse uma reforma educacional, ora, aqueles que estavam sendo, participando, liderando a reforma, um dia morreriam. Então, precisaria de outros discípulos que ficassem em seus lugares, que dessem continuidade a essa reforma em todas as áreas da vida.
e Calvino vai dizer que essa reforma religiosa deve andar lado a lado com a reforma educacional. E aí a sua ênfase vai chegar aos Estados Unidos com a ida dos puritanos, que é um grupo calvinista que foge da Inglaterra, foge da perseguição na Inglaterra e vai para os Estados Unidos. Os puritanos tiveram também um período na Inglaterra de ascensão, onde eles governaram, né? A gente vê isso na história, o parlamentarismo puritano, né? Os puritanos influenciando a política, e nessa influência eles criaram inúmeras escolas, inúmeras universidades, algumas das melhores universidades do mundo foram criadas e ainda hoje são as melhores universidades, embora tenham se desviado completamente do seu propósito original. Então, os puritanos vão fazer esse trabalho na Inglaterra, mas também o grupo que foge, que vai para os Estados Unidos, toda a formação americana está relacionada a esse trabalho dos puritanos nos Estados Unidos. E aí a gente vê um zelo puritano pela educação como um dos mais notáveis desse movimento reformador, né? Desse movimento de herança reformadora. Para vocês terem uma ideia, quando eles chegam na Baía de Massachusetts, logo que eles conseguem organizar o governo civil, conseguem se estabelecer, 6 anos depois, veja só, são 6 anos apenas, eles fundam nada mais, nada menos do que a faculdade de Harvard. Isso é muito importante. Uma das melhores ainda hoje, né? Embora, como eu já disse, abandonou seus princípios cristãos, está completamente desvirtuada, infelizmente, e eu acho que deve ser um motivo de oração. Eu digo a vocês, eu já orei por isso, por esse fato, para que ela se reencontre, para que Deus levante pessoas ali que voltem ao sentido, propósito original dessa universidade quando ela foi fundada. E ela foi mantida nos seus primeiros anos por fazendeiros, pelo sacrifício dos fazendeiros que contribuíram com trigo para sustentar os professores e os alunos. Veja como isso é importante, mas por que eles fundaram essa faculdade? Porque eles entendiam que as pessoas, os cristãos ali, os puritanos, né, aquele povo precisava ser instruído para servir a igreja e para servir a sociedade. Isso é muito importante. Vai sim, Thalita, nós estamos gravando essa live, ela vai ficar disponível, tá joia? Então, fundar escolas acabou se tornando uma marca do puritanismo americano. O número de escolas dobra na Inglaterra, nos Estados Unidos isso vai acontecer também, muitas escolas vão ser fundadas, tanto escolas quanto universidades. Houve um trabalho muito intenso na defesa contra forças anti-intelectuais. Nós tivemos também, como eu já disse, né? Tem coisas ruins que aconteceram na reforma, algumas pessoas se desvirtuaram um pouco, e nós tivemos movimentos anti-intelectuais, sim, durante a reforma, pessoas que acreditavam que só deveria ser estudada a palavra de Deus e não as demais coisas, mas isso vai ser muito... alguns reformadores vão bater de frente nisso, a herança de alguns reformadores também, outras pessoas vão bater de frente nessa ideia, que isso não é verdadeiro, porque a compreensão é que toda verdade é verdade de Deus. Então, se toda verdade é verdade de Deus, ora, mesmo aqueles ímpios, mesmo aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus e que não o reconhecem como Senhor e Salvador, elas podem produzir coisas boas, porque, ora, elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, existem resquícios dessa imagem, dessa semelhança em nós, mesmo antes de nos convertermos. Então, todas as pessoas podem produzir coisas boas, e se elas produzem essas coisas boas e forem verdade, então essa verdade reflete a glória de Deus, mesmo que essa pessoa não esteja fazendo com a intenção de dar glória a Deus. Então veja só uma citação muito interessante de Richard Sipes. A verdade vem de Deus, onde quer que a encontremos, e é nossa, é da igreja. Não devemos fazer destas coisas um ídolo, mas a verdade, onde quer que a encontremos, é da igreja. Portanto, com uma boa consciência, podemos fazer uso de qualquer autor humano.
Então, por isso esse retorno às artes, ao estudo das artes liberais, à gramática, né? ao trivium, na gramática, lógica, retórica, ao quadrivium. Então, vai se estudar a astronomia, vai se estudar a geometria, a aritmética, a música, independente de quem tenha feito, o que tenha sido feito, os autores clássicos da antiguidade clássica vão ser estudados, mas sempre com a compreensão de que nós vamos aferir tudo de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus era o centro do currículo. Todos os estudantes eram conclamados a olhar para a palavra e ver o que a palavra diz sobre esses outros escritos. E esse movimento, graças a Deus, na sua história providencial, na sua boa mão providencial, esse movimento tem acontecido na nossa nação, tem acontecido no mundo, tem acontecido na nossa nação. Esse estudo, né, da educação, nessa perspectiva redentiva, uma educação cristã de fato, e não só feita na igreja, mas nas escolas cristãs, nas famílias cristãs, famílias que desejam, famílias homeschoolers, né, que desejam ensinar os seus filhos em casa e que têm condições para isso, que têm estrutura para isso e têm se dedicado com afinco para isso. E o governo precisa sim dar o direito a essas famílias de o fazerem. Lembrem, Lutero defendia que as pessoas que não tinham essa condição deveriam enviar sim os seus filhos para a escola. Nós precisamos enviar os nossos filhos para a escola se isso for necessário, se isso for prudente, se as nossas crianças estiverem aprendendo o que é bom nessas escolas, né? Nós precisamos ter consciência disso. Essa educação moderna, que é uma educação ateísta, que é uma educação que retira Deus da jogada, que não dá glória nenhuma ao Criador de todas as coisas, realmente ela precisa ser repensada, precisa ser revista, precisa ser, inclusive, mudada, né? Nós precisamos lutar contra isso. Mas, se é verdade de Deus e nós precisamos estudar aquilo que é bom, porque vem do Senhor, tá joia? Então, eles eram comprometidos com essas artes liberais, na preparação dessas crianças, dessas pessoas para servirem à humanidade, servirem à sociedade. E um ponto muito importante, que as pessoas às vezes não entendem e dizem de uma forma muito descontextualizada, de uma forma até ridiculamente incoerente, de que a ciência e a Bíblia, a ciência e o cristianismo se contradizem. Não existe nada mais mentiroso do que isso. Isso é uma grande falácia. Quando nós olhamos para os puritanos, por exemplo, para os nossos irmãos reformadores, eles abraçaram o estudo do mundo físico. E isso vai sim promover a ascensão da ciência moderna. É interessante porque as pessoas vão começar a pensar, ora, o mundo foi criado por Deus, existe a revelação especial e existe a revelação geral, que é a criação. Então, nós precisamos estudar a criação, tomar domínio da criação, como diz em Gênesis, que o homem e a mulher, né, a humanidade deveria tomar domínio da criação, é o que nós conhecemos como mandato cultural. E através desse domínio, através de estudar a criação, nós vamos conhecer mais o Criador. Então, todos, praticamente, não todos, né, de maneira geral, boa parte dos cientistas, os pais da ciência, os primeiros cientistas da humanidade, eram cristãos. Eram homens que amavam profundamente a Deus e estudavam a sua criação para a glória de Deus, para conhecer o Criador. Então, como isso é importante para a ascensão depois da ciência moderna. Eu achei muito bonito uma citação que Richard Baxter, um dos grandes puritanos, né, das maiores referências do puritanismo, que disse: nossa física, que é uma grande parte do conhecimento humano, não passa do estudo das obras admiráveis de Deus. E terá algum homem a coragem de chamar-se criatura de Deus e ainda reprová-la como vã aprendizagem humana? Como dizer que a física, uma das obras mais admiráveis de Deus, é uma vã aprendizagem humana? Não, ela precisa ser estudada, porque ao estudar a física, eu vou conhecer as admiráveis obras do Criador.
E aí, isso é a física, a matemática, a química, a geografia, o cenário da história de Deus, a história, as línguas e tantas outras áreas do conhecimento humano. Então, como isso foi valorizado pelos reformadores nesse período, nesse tempo, e como a educação como foi investido na educação para que as pessoas conhecessem a Deus, fossem piedosas, mas ao mesmo tempo fossem preparadas para servir ao próximo, servir à sociedade e dar glória a Deus através do seu serviço. Então isso é muito importante. É um compilado de coisas, né, que a gente falou hoje. Eu separei apenas algumas coisas que nós poderíamos falar nesse tempo que tínhamos hoje. Isso pode depois, né, isso dá, na verdade, um grande estudo, isso dá um curso para nós fazermos, mas vocês podem procurar mais, estudar mais sobre isso, nós podemos falar sobre esse tema também em outros momentos, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Foi assim, foi uma pincelada, mas que tenha renovado um pouco da sua mente a respeito dessa questão da educação e que nós, de fato, nos coloquemos com essa cosmovisão cristã a respeito da educação, que haja uma renovação de mente, a nossa mente seja renovada a respeito da educação cristã e que nós investamos na educação, tanto na nossa própria educação, quanto na educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens. Os nossos jovens precisam ser bem preparados dentro das nossas igrejas, pelas nossas famílias, tá bom? Vamos fazer o sorteio, o segundo sorteio, não esqueci, tá acabando o tempinho da nossa live. Então nós vamos fazer o último sorteio, o segundo sorteio das nossas verdades bíblicas. O caderno de caligrafia das verdades bíblicas. E aí, quem é que vai ganhar? Ele é o Senhor sobre tudo. É verdade, Priscila, é verdade. Abraham Kuyper tem uma frase que diz exatamente isso, né? Não existe 1 centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo não diga, é meu. É de fato, é do Senhor. Então saiu o nosso próximo sorteio. Tá saindo, eita, 3, 2, 1, vamos ver quem vai ser o sorteado. Cíntia Fernandes. Cíntia Fernandes, parabéns. Não? Não é Cíntia Fernandes? Ah, sim. Tá aparecendo aqui em cima. Cíntia, parabéns. Eu espero que seja bênção para vocês esse caderno. Se você quiser entrar em contato conosco pelo WhatsApp, nós enviamos para todo o Brasil esses cadernos de caligrafia. Você pode encontrar no nosso link do Instagram, na nossa bio, né? Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. E aí você pode adquirir esse caderno e, na verdade, os outros cadernos de caligrafia. Nós temos também um material de educação infantil, de linguagem, de matemática, de motricidade. Nós estamos preparando um currículo para toda a educação infantil. Em nome de Jesus, em breve sairá. Orem por nós em relação a isso. Ah, uma coisa importante, se você quiser, se você é um professor, se você conhece a escola do seu filho, por exemplo, alguma coisa do tipo, você quiser adotar esse material na sua escola, nós já temos algumas escolas, esse ano algumas escolas adotaram os nossos cadernos de caligrafia em algumas partes do Brasil. Então é só entrar em contato conosco também, que nós enviamos os nossos cadernos para serem adotados e utilizados durante o ano inteiro. Inclusive a Universidade da Criança, que esteve aqui presente conosco na live, usa os nossos cadernos de caligrafia em todo o Fundamental 1, então vocês podem entrar em contato conosco para isso, tá joia? Então, gente, Deus abençoe vocês, que estejamos orando, que as famílias realmente se engajem numa reforma na educação do nosso país. Vamos orar pelas autoridades, vamos orar por aqueles que estão no Ministério da Educação, para que Deus mova os corações, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui na nossa live. Acompanhe, vai ficar gravada, você pode nos encontrar lá no YouTube para assistir novamente, se você preferir, tá joia? Muito obrigada pela participação de todos. Deus abençoe, que esses cadernos abençoem muito a vida de vocês.